Alô, alô, nerds! Eu sou George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu nerd service semanal, o fim do cinema nacional. Não é novidade pra ninguém que no Brasil, cinema e política é uma grande pornochanchada. Nos últimos anos, brasileiros mais focados em gêneros têm despertado o olhar de muita gente fora do país. Por outro lado, aqui no Brasil, a Ancine, por questões políticas, tem inviabilizado qualquer tipo de produção por motivos políticos e ideológicos. E para me ajudar a debater o cinema brasileiro, eles que desde a época do Super Nintendo já avisavam que escolher o Mario era uma fria. Aqui é o Matheus e finalmente eu posso perguntar, quem nasce em Bacurau é o quê? Aqui é o Gabriel e viva o cinema nacional, mesmo algumas pessoas não querendo que ele aconteça. Aqui é a Mariane e hoje eu vim aqui pra falar fora Bolsonaro, por favor, meus queridos. É isso aí, pessoal, estamos começando mais um programa e vocês nunca vão ver os meus erros, porque eu edito tudo, é isso mesmo. Eu erro umas 3 vezes no começo, ninguém vê. As piadas, às vezes, as pessoas não entendem, porque é uma sub-piada que só eu entendo, mas tá tudo bem. Gente, a gente vai falar de cinema nacional. A gente tem aí referências aí sobre Bacurau, sobre Marighella, que é o assunto mais forte do momento. Mas eu queria começar aí com o Gabi. O Gabi que é um cara que vai em cinema. Gabi, o que é um filme nacional de cinema e o que é um filme nacional aí de streaming, cara? Porque agora a gente não tem mais cinema, né? O Wagner Moura falou que a gente não vai mais deixar ninguém fazer cinema. O Wagner Moura tá corretíssimo, né, cara? Só pela quantidade de produções que a gente tá tendo nesse ano aí de 2021, foi muito menor do que qualquer outro ano desde Carlota Joaquina, lá em 1993, 94. Então a gente tá regredindo nesse aspecto, né, Gê? O cinema nacional parou, estagnou. Tanto por causa da lei do audiovisual, né? É bom falar que o pessoal fala de lei do Rouanet e nem entende direito o que é a lei Rouanet. A lei Rouanet, ela não abrange o cinema. A galera costuma falar, acabou a boquinha da lei Rouanet, por isso que o Wagner Moura... Cara, a lei do Rouanet nem funciona pro cinema, pro audiovisual. É a lei do audiovisual que funciona pro cinema. E aí o Mário Frias tá cortando tudo, né, cara? O governo desastroso do Bolsonaro aí tá cortando tudo que é cultura. Então, o audiovisual brasileiro sobrevive por causa do Netflix, cara, por causa da Amazon Prime, por causa da HBO Max agora, trazendo todo o núcleo da Globo praticamente para trabalhar dentro do streaming. Então, é isso que tá mantendo o cinema nacional vivo ainda. Matheus, meu querido, você, cara, você que é um cara que gosta de pornô chanchada, eu sei que você via muito isso daí, Dama da Lotação, assim? essa parada aí. Não, gratuito? O que tá faltando aí? O que melhorou no cinema nacional e o que ainda pode melhorar? Viu bastante coisa essa semana. Cara, tipo... Não, então, é que pela experiência maravilhosa aí que eu tive essa semana, vendo aí filmes fodas, né, brasileiros, cara, você tem atores talentosos, o Daniel de Oliveira tá do caralho aí no Morto Não Fala, né, e porra, você tem talento, né, você sempre teve talento, na verdade, né, é só falta verba, né, falta reconhecimento, falta a gente ir no cinema, falta ter espaço, né, cara, porque eu ver filme brasileiro no Brasil já era uma dificuldade, sabe, você tem só um cinema que tem filmes brasileiros assim, opa, você tem, tipo, um cinema só que tem tipo, espaço para filmes de nicho brasileiro, né, cara? Tipo, enquanto, assim, as comédias são sempre nos cinemas principais, né, no Cinépolis, aí no Cinemark, você tinha que ir lá aqui no Cine Itaú, né, para ver, tipo, um filme específico, né? Tanto é que a coisa do Bacurau mesmo, né, que eu tava até comentando aí, eu não tinha visto Bacurau até recentemente porque eu não tive a oportunidade de ver, sabe? Tipo, só tinha no Cine Itaú e tava naquela correria diária de trabalho e aquela época que você nunca vai no cinema, sabe? Por tristeza, né? O Gabi ele dá um jeito, né? Que o Gabi é muito, muito fã, mas o brasileiro médio, tipo, você vai no cinema, tipo, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por mês, né? E aí a gente não conseguia, sabe? Então, eu acho que tinha que ser acessível, né? E Netflix cai como uma luva nesse sentido, né? Porque você consegue
ver no conforto de casa a qualquer momento, né? O Jorge, que é aquele cara doido que dorme no meio dos filmes, ele pausa o filme e depois noticia. E aí, e aí acho que funciona, cara, especialmente pra gente, né, que tipo, é um pouco mais novo, que não... Galera que não vai no cinema, né, cara? Porra, vão no cinema aí, gente, por favor. Especialmente agora. Ô Mari, de você eu queria começar aqui com uma coisa. A gente tem aí essa cultura da novela no Brasil que tá meio que terminando. Todos os atores aí que eram fixos da Globo agora, eles estão se dividindo aí. Metade tá indo pra Netflix, metade tá indo pra HBO, metade tá indo pra Amazon, todo mundo querendo fazer alguma coisa fora ali da Globo. A Globo já não é mais o monopólio dos atores famosos, assim, do rosto conhecido. E a gente tá tendo alguns casos aí, na Globo, por exemplo, do autor lá, do Walter Carrasco, queria entrar um pouquinho nesse assunto, que ele é praticamente um... Como que chama aquele, o mais conhecido, Gabi, lá fora? O do Me Too? O Harvey Weinstein. Harvey É, o Weinstein. Polanski. É o Harvey Weinstein do Brasil aí, o Walter Carrasco. Olha o nome do cara, Walter Carrasco, né? Você acha que isso a longo prazo vai mudar, o cinema, o audiovisual brasileiro? Ah, eu acho que totalmente, totalmente. Ontem eu tava ouvindo o podcast da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos, podcast do Mano Brown, na verdade, né? Eles fizeram participação. E aí ela fala que antigamente, que tem muito esse estigma também de ator é ator da Globo, né? A gente reconhece muito isso, o brasileiro tem muito isso na cabeça, de que ator, enquanto não estiver na Globo, ele não é valorizado, né? O que é super mentira. E aí ela comenta que antes tinham 300 atores ali que a Globo contratava, que tinha contrato fiel ali, e hoje não passa de 100. Então a gente já mudou, né? A coisa já mudou. Ali, como o Matheus comenta, hoje a gente tem acesso a vários diversos streamings, é muito diferente, pô. Eu não vejo novela há muito tempo, meus pais já não veem mais novela, então é uma cultura que está acabando, né? Minha avó é fã de novela, minha avó tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, e são raridades os nossos amigos que assistem novela hoje, né? A gente olha para o lado e vê muito pouco disso. Então, já está mudando, né? O cenário já está mudando aí há pelo menos 10 anos, né? É muito diferente. Agora, no caso do Valcir Carrasco, são as discussões que aconteceram em torno da Camila Queiroz essa semana e tal, jogaram o nome dele na roda de um jeito muito diferente, né? Tanto que surgiu o debate de por que esse cara ainda tá ali, por que ele tem tanto poder, né? Então, são debates aí que vão rolando e vão mudando o cenário do audiovisual mesmo. O Walter Carrasco, vocês têm noção, ó, ele além dessa coisa com a Camila Queiroz, onde ele queria, tipo, ele ia matar ela no último episódio, eles tinham combinado que ia ter uma terceira temporada, ela iria participar. Aí ele reescreveu e falou que ia matar ela e ela ia morrer num estupro coletivo. Ó que merda, ela não quis gravar a cena, portanto não quis gravar assinar o contrato. A Thaís Araújo, no Roda Viva, ela coincidentemente contou um caso do Walter Carrasco também. Quando ela tava gravando Chica da Silva, ela tinha 17 anos, ele queria obrigar ela a gravar uma cena de sexo anal. Uma menina de 17 anos. Ridículo, né, gente? Ela não aceitou, ele começou a escrever para vários jornais com pseudônimo. Tipo, como se ele fosse outra pessoa, metendo pau nela, falando que ela não era uma matriz, que ela causava confusão nos bastidores, pra tentar acabar com a carreira dela lá dentro da Globo. E a Globo sabia, cara, e mesmo assim manteve ele, tá ligado? Tipo, não mandou ela embora, mas manteve ele, e aí? Tem um bagulho meio perverso aqui, né? E tá demorando pra insurgir uma galera, né? Sim, sim. É bizarro, cara. É bizarro a quantidade de pessoas que o Valcir Carrasco já detonou a carreira, né? Porque ele tem muita dessa, né? É o estupro coletivo, é silenciar a fala de autores, é bizarro. E a gente, não sei, mas parece... A gente tem a impressão de que nos streamings a galera tem um pouco mais de liberdade, né? Mas aí eu fico um pouco ali no meu lugar de fala, porque eu não tenho tanto acesso aos tais bastidores polêmicos que a gente sabe aí, né? Ô, Gabi, e aí eu queria entrar um pouco aqui já começando a falar do primeiro filme dos que a gente separou, eu queria falar de Aquarius, cara. Manda. Aquarius é um filme que a gente tem aí, você falou pra mim que é um filme mais forte politicamente falando, né? Tipo, politizado e tal. Eu acho que... Por quê, cara? Eu acho que a mensagem de Aquarius, ela chega para mais pessoas, ela é mais impactante, porque ela não tem
Ela não é ele não é um filme de muitas metáforas, muita simbologia, que nem é o Bacurau, por exemplo. Acho que o Aquarius ele é mais simples e mais direto nesse aspecto, né? E ele é um filme que carrega muita memória, né, cara? Putz, tem aquela introdução da Clara vencendo câncer, jovem, e todo aquele segmento no apartamento dela com aquela festa, que acho que milhares de brasileiros se identificam com aquela festa que o Kleber Mendonça Filho coloca logo no começo do filme, para você ter um vínculo com aquele apartamento, com aquele lugar que é especial. É um filme que não é sobre dinheiro ou sobre você ter que se mudar para um apartamento melhor. Não, cara, é um filme de lembrança, de memória, né? E putz, eu sou muito suspeito para falar da Sônia Braga, porque ela é minha atriz favorita aqui no Brasil, não tem como, é uma baita de uma atriz. E esse filme é bem simbólico, é um Brasil mais simbólico possível, Aquários. Acho que é o melhor filme do Kleber Mendonça Filho, não tem jeito, é um filmaço, eu amo de paixão. E, putz, não tenho nem o que dizer sobre ele, de tão forte e memorável que ele é, com aquele final dela, tirando os negócios de cupim, assim, jogando na mesa dos ricos lá, do Bonfim. É muito forte. E depois que ele que foi o precursor dos protestos do Kleber Mendonça Filho lá em Cannes, né? Na época do impeachment da Dilma, que ele falou que o Brasil estava sofrendo um golpe e tal. E ele foi muito malhado por causa disso. É um filme injustiçado. Eu certamente acho que se ele fosse indicado na época, ele tinha ganho o Oscar. Meio que desde a época isso é na época do Temer ainda, né? Desde da época do Temer já tem essa coisa do indicado ao Oscar ser analisado por essa ótica meio... Ah, esse filme é muito de esquerda, então não dá, e os caras meio que boicotam pra nem mandar, né, um nome pra lá. Foi uma vergonha, G, esse filme não ter sido o representante do Brasil no Oscar, e mandaram um outro que faz uma alusão a um americano aqui no Brasil e tal. Putz, o filme era muito ruim. Eu até esqueci o nome do filme, de tão ruim que ele era. Mas eu acho um crime o Aquarius não ter sido concorrente do Oscar daquele ano, porque ele certamente teria ganhado o prêmio, né? É engraçado isso, né? A gente tem... aqui a gente escolhe de um jeito que nem a maioria das vezes não vai o melhor filme. E aí, tipo, aí depois a gente reclama que a gente não ganha Oscar, né? A gente manda, tipo, o segundo melhor, o terceiro melhor, porque, isso aqui não mexe tanto com isso ou com aquilo. E aí não ganha, cara. É bizarro. O Kleber Mendonça é um cara muito politizado. As grandes produções no Brasil, elas são feitas por pessoas progressistas. Porque é uma coisa que tá interligada ali, a arte e tal. Aí eu te pergunto, qual é o grande nome de direita, assim, tipo, um conservador que faz bons filmes populares, sabe? Eu não consigo pensar em nenhum, vocês conseguem? Não tem. Lembra? Não tem, esquece. Não tem. Os caras de direita que fazem filme... Você vê, é só traçar um paralelo com os caras de direita que fazem filme. O Jaime Monjardim, anos atrás, fez Olga. Olga é um filme horrível, cara. Parece uma peça de novela, sabe? Parece um novelão, assim, da Globo. Aquelas minisséries que passavam, tipo Os Maias, por exemplo. Que é uma boa minissérie, mas para linguagem cinematográfica não funciona para um filme como Olga. Ele criminaliza praticamente o comunismo no filme. Pune a Olga como se tivesse certo, sabe? É uma visão bem problemática daquela época mesmo, de golpe de Estado e tal, de revolução do Vargas, abordar o Luiz Carlos Prestes como se fosse um criminoso, saca? É uma visão totalmente diferente do Wagner Moura, que colocou um pouco mais de lutas, né? Um pouco mais de alma no filme dele, do Marighella, né? São visões tão diferentes e deturbantes de pessoas que têm visões diferentes também, né? Então, todo filme de direita tá fadado a ser um fracasso, cara. Apesar que os Trapalhões fez muito sucesso nos anos 80, né? Então, obviamente, são filmes de direita, né? Então,
estão aí, né? É uma perspectiva, é verdade, né? Aquele humor de esquerda bizarro, não né, existia cara? muito naquela época. Até para pensar, o humor de direita não existia, né, Matheus? De esquerda não existia. Esse humor mais politicamente Não. batendo no cara, opressor assim, não tinha. Pega qualquer filme dos Trapalhões, cara, tipo, eles são completos, eles não passam, sabe? Hoje em dia não passa, cara, eles são muito errados, sabe? É um bagulho muito, muito pesado. A gente pode ter alguma memória afetiva, mas caralho, bicho, é um bagulho muito errado. Eu não revejo, sabe? Eu não revejo porque eu sei que é muito problemático. Sinceramente, Matheus, eu tenho zero memória afetiva dos Trapalhões, cara. Eu sinceramente sempre achei muito ruim, cara. Sempre achei um humor. Não é assim, o cara aí querendo falar que desde pequeno assistiu Monty Python e tal. Não era um humor muito bom, não. Nunca gostei. Mas que também não era tanto da nossa época, Gabi. Eu acho que a gente pegou mais a turma do Didi do que os Trapalhões, tá ligado? Pegou mais a turma do Didi, né? Eu sempre já tava tranquilo já, né? Era menos tranquilo pesado. de tudo possível, era tranquilo pra 2006, né? Eu sempre preferi mais os Chaves mesmo, sabe? Eu achei um humor melhor. Mas a gente tem coisas também, por exemplo, a gente chegou a discutir isso também, Matheus, sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Que o Gabi até defendeu que se mantivesse ali o material base, mas também a problemática da série, das falas racistas e tal, do jeito que abordam a empregada e tal, tá ali ainda. O texto, tipo, tá ali e você coloca. E aquilo a gente viu, isso sim a gente viu muito, acho que na nossa infância, né? Então, como eu sempre digo, eu acho perigoso fazer qualquer revisionismo. Porque as netas desse caso, as netas do... Monteiro Lobato? Do Monteiro Lobato. As netas dele queriam refazer os livros e tirar toda a parte racista de dentro do contexto da história e tal. Isso é errado de fazer, sabe? Porque você deve fazer... você deve reeditar os livros e colocar um aviso, aqui pode ter um conteúdo que a gente hoje em dia abomina, acha errado. Mas a gente acha importante deixar porque era um conteúdo da sua época, né? Então leia com esse pensamento, que era um livro de 100 anos atrás. Eu acho que é mais certo do que você revisionar, fazer esse revisionismo e fazer um negócio que não era o pensamento do autor da época, entende? Passar um pano. Porque, daqui a 100 anos ninguém... né? Seria um jeito de passar um pano para passar um pano, porque daqui a esse debate, né? Porque daqui a 100 anos, talvez ninguém lembre que o Monteiro Lobato era um cara racista, entende? Exatamente. Ótimo ponto de vista. Porque, tipo, você não pode pagar a história, sabe? Tipo, ela existiu, né? Tipo, o cara foi o racista, sabe? E é isso. É daí pra frente, né? A gente não pode endossar isso agora, nem dar público, mas é o que aconteceu, cara. Tem as cartas provando, sabe? Daqui a pouco a gente tá virando 1984 mesmo. Daqui a pouco a gente tá vivendo... a gente tá pagando a história. É bizarro. Exatamente. Eu tendo a concordar, só que eu sempre fico pensando numa coisa. É um conteúdo para crianças, são livros infantis. Como que a gente vai avisar essas crianças que o conteúdo tipo, elas não compram, a gente sabe que vai vender, e aí essas crianças vão ser educadas do mesmo jeito que errado que não, foram, sabe? Não, mas tipo, aí você tem os reboots pra isso, né? Uma criança de 8 anos, que é o público-alvo do Monteiro Lobato, é uma criança que já entende as coisas, cara. Entende que é certo e errado. Acho que desde pequeno você... Opa! Eu entendi o ponto de vista do Jorge. Porque, assim, digamos que esse livro vai parar em um núcleo familiar elitista branco. Tipo, não vai ter esse filtro na cabeça da criança, né? Não vai ter esse filtro. Ela simplesmente vai ler ele e vai achar como mal reproduzir. É muito delicado. Até porque as pessoas que têm noção de quem é o Monteiro Lobato, elas, obviamente, já não vão comprar pros seus filhos. É meio que isso. Tipo, o Gabriel que tem noção que o Monteiro Lobato tem um texto racista. Ele tem um filho, ele vai comprar pro filho ler? Vai falar, filho, é racista, mas... Não, mas vamos lá, Jorge. Tipo, esse bagulho do Monteiro Lobato nazista, olha só. É um bagulho... relativamente recente, né? Tipo assim, na época que tipo, dos anos 2000 pra trás, assim, não tinha esse papo, sabe? A galera não... Pra você ver, a galera era tão anestesiada que nem reparava nisso, sabe? Pra eles era tudo normal. Tipo, apesar de estar, tipo, óbvio, né?
na obra, e aí Mas eu depois acho que das é cartas porque, fala, meu Deus. mas eu já acho que é por isso, porque a gente consome a obra desde pequenininho e a gente naturaliza. Fala, mas isso aqui não tem nada demais, isso aqui é... E o jeito que eles colocam também, parece que não é. É aquele, meio que aquela coisa, tipo, a empregada é da família, sabe? Mas a mulher tá sempre lá cozinhando pros caras, tipo, você nunca vê ela tirando folga, ela tá sempre, tipo, na cozinha, ela só aparece, tipo, toda bagunçada, tipo, com a roupa ferrada. Caralho, bicho. É uma coisa que não tá dizendo ali claramente, ó, ela é nossa empregada, nossa escrava aqui praticamente, porque até o jeito que ela fala, se você parar pra notar, é Não, um então, jeito tipo, meio como os escravos falavam e tal. A tia Anastácia, ela cozinhava, limpava, enquanto a dona Benta lia livro, sabe? Tipo, ela tipo, faziam coisas finas, tomava chazinho. É um bagulho muito ridículo, sabe? De você rever isso agora. E isso, tipo, falando de 2003, né? Que foi o que eu assisti, cara. Que foi... É o que tava na minha época, né? Ó, E é do mesmo tem- jeito, sabe? De você ver o dos anos tem um- 70, que também é bizarríssimo. Tem uma coisa. Sinceramente, também odiava, não gostava muito, não. Ficava Mas tem uma- eu assistia esperando É. começar o Digimon, entendeu? Eu Tava também mais- não. Vai ter uma coisa que o Gabi com certeza vai concordar comigo aqui, é que o dia que o Jordan Peele descobrir o sentido do Pica-Pau Amarelo, vai dar um filme, hein, Gabi? Caralho, vai ser... O dia que ele Vai ser o descobrir isso Five daí, Nights at Freddy's, né? Do Jordan Peele, fazer- né? Vai ser ele vai os fazer bonecos a tia bizarros Anastácia- do mal. Ele vai fazer a tia Anastácia e o tio Barnabé assassinar todo mundo, tá ligado? Pô, mas tá aí, Jorge, Sim. um jeito de consertar o sentido do Pica-Pau Amarelo, né? Tipo, pras crianças. Né? Você faz a criança assistir o sentido do Pica-Pau Amarelo, em seguida você bota o Corra pra criança assistir, que aí resolvido. Nossa senhora. Ela vai saber o que tá acontecendo no meio. Agora aí sim. Pelo menos as crianças pretas hoje em dia vai ter com que crescer, né, cara? Vai crescer com uma bela de uma visão de um diretor foda, exaltando pessoas pretas, né, cara? Hoje em dia tem o material pra criançada aí crescer e se inspirar. Tem o Pantera Negra hoje em dia também, que é uma bela inspiração. Não precisa mais crescer com a visão do sítio do Pica-Pau Amarelo, uma visão completamente antiquada. Acho que é por isso que nem passa mais sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Ô, gente, eu queria entrar agora. Tem, cara. É muito difícil passar. Eu queria entrar agora um pouco, Matheus, no cinema de gênero e de terror. Então a gente vai falar de Morto Não Fala. Um filme Ô, beleza, aí. Tem o Daniel Oliveira aí como ator principal, tem a Fabiola Oliveira também, né? Se não me engano, como a grande morta do filme. Gabi, qual que são as primeiras impressões do filme aí que você viu, cara? Cara, eu lembro que eu assisti esse filme por acaso, assim, porque acho que é o Denison Ramalho, acho que é, o diretor do filme. Alguma coisa desse tipo. Caralho, Pra mim, cara é brabo, acertou uma, aí. porra, pra mim foi uma baita de uma surpresa, porque é dificílimo a gente ver cinema de gênero no Brasil. E tem acontecido com frequência. E eu assisti muito por causa do Daniel de Oliveira. O Daniel de Oliveira, pra quem não sabia, ele era um galã da Globo, assim, nos anos 90. No começo É o dos Eterno 2000. Cazuza, ele fez o Aí, filme do Cazuza. aí depois que Ele fez o filme do Cazuza. Depois que ele fez o Cazuza, cara, ele virou um atorzaço, assim, do método, saca? Então, ele atua em filmes que você não costuma ver, assim, ator brasileiro fazendo. Talvez o Irandir Santos consegue ter Ele é uma o- gama maior. Ele é o Nicolas Cage do Brasil, Matheus, ô Gabi. Ele tá Não, no pô, Miguel agora. calma aí, cara. Aí tá Não, sacanagem. eu não diria que ele é o Nicolas Cage porque ele oscila fazendo sempre bons filmes. O Nicolas Cage oscila pra baixo, tá ligado? Fazendo filmes ruins. E pra mim foi uma surpresaça, porque, como eu disse, é difícil fazer cinema de gênero no Brasil. E aqui ele traz uma história de terror bem... não é muito convencional, saca? Eu lembro de uma ideia de um filme bem parecida do Liam Neeson e a Christina Ricci, que a Christina Ricci morre e o Liam Neeson é o cara que troca ideia com os presuntos, só que não era um filme de terror, era mais um drama e tal. E aqui ele traz o Denison Ramalho, ele traz um aspecto parecido da história, que o Daniel de Oliveira, ele conversa com os mortos, e aí ele começa a descobrir segredos dos mortos, e começa a usar os segredos dos mortos pra si mesmo. É um filme, Eu acho cara, muito legal isso, né, cara? Esse filme que você tá falando, Gabi, é muito bom, cara. É o Além da Vida, é com o Além Justin da Long Vida.
Tem a Christina Justin Long. Ricci. Tem a Christina Ricci e o Liam Neeson. Isso. É bem parecida a temática, só que aí o brasileiro, aqui no caso, o Morto Não Fala, ele descamba pra uma história de terror, tipo, do nada, assim, saca? É bem construída a história de terror, assim. Eu vou só contextualizar aqui. Então, a história conta a história de um cara que trabalha no necrotério e ele fala com as pessoas mortas. Só que tem um código ali que ele não pode repassar o que os mortos falam pra vida humana. Ele não pode utilizar essas informações e nem contar isso pra ninguém. Em um certo momento ele quebra essa regra e aí desencadeia um monte de coisa. A mulher dele, que é uma mulher infiel, como diria a Marília Mendonça, acaba morrendo. Na verdade, ele acaba... é meio Dom Casmurro, ele não tem certeza, né? Tipo, ele não sabe se é verdade. Mas a gente tem porque a gente tá vendo. Ele tem essa dúvida. Eu tô dando spoiler. Não, aqui. a gente tá vendo, mas ele não sabe, sabe? Matheus, já dizia Marília ele Mendonça, descobre, todo corno sente que é corno. Não, tem uma hora. Não, pô, tem uma hora que ele descobre a traição. Quando ele descobre a traição, ele faz todo o esquema pra matar tanto. Na verdade, ele. Matar ela e o padeiro. A mulher dele morreu sem querer, ele queria só matar o padeiro, né? E a mulher dele não, morreu. Peraí. É tão clichê isso, né? O amante padeiro, velho. Foi sem querer. A ideia era só ter matado o padeiro, mas aí fugiu do controle aí a situação e acabou matando a mulher dele junto. Tem a Bianca Bin também no filme, né, cara? Não, Bianca comparado, pô. Que Bianca Bin? Bianca comparado. Pô. Parado. Ela que tá no 3% aí, ela tá famosona, na real, né? Tipo, ela tem umas séries da MTV, pesadíssimas, inclusive, aí. É o equivalente da Euforia aí, né? A série dela, né? Que acho que é a Menina Sem Qualidades, cara, que é puta merda, bicho. Não assista, é muito pesada, sabe? Não recomendo não, por causa disso. Mas falando aí um pouquinho do Stênio, né? Tipo, o personagem, né? Ele é um cara super simples, né, cara? Tipo, isso que eu acho legal, né? Porque o cara, tipo, começa a falar com os mortos, e você, caralho, mano. A primeira coisa que eu pensei, né, quando eu li, né, quando eu vi o filme, eu lembrei do livro lá do Stephen King, A Hora da Zona Morta, né, que é um livro mais antigo, né, do cara que ele toca nos objetos e ele começa a ver a história dos objetos, né, e aí ele fica louco do mesmo jeito, né, e eu acho muito legal o jeito que a história vai escalando, né, porque ele começa a envolver, tipo, uns traficantes, aí os traficantes morrem, e aí os caras começam a assombrar eles, né, e fica, tipo, todo mundo fica perturbando ele, cara. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque você pode ver, né, como uma viagem louca do cara, não, você pode ver como a culpa dele pesando mais nele, cara. E, cara, que final maravilhoso, sabe? Eu adoro esse final. O clima que o filme tem, ele é muito parecido com jogos de terror mesmo, né? Galera que jogou Silent Hill aí, cara, aquele barulho perpétuo, sabe, que fica no ambiente, né? Eu realmente não tava esperando um filme tão foda assim, sabe? O jeito que os mortos voltam pra conversar com ele é um negócio meio assustador, assim, meio creepy. Porque os mortos, eles só mexem o rosto, assim, e eles continuam imóveis, sabe? Meio que mexem o rosto de um jeito estranho. A voz um pouco... É legal, Gabi, que eu tava pesquisando, esse foi o primeiro filme no Brasil a usar deepfake, cara. Tipo, então, tipo, bagulho bem... Porque realmente... Eu vou te falar que são corpos, assim, só mexe a expressão do rosto, assim mesmo, só aquela parte muscular mesmo, assim, né? É muito bom, cara, eu gostei. Eu vou te falar que o CGI ruim nesse filme ajudou, viu? Porque não tem CGI bom que fizesse o clima ficar daquele jeito, sabe? Porra. Quando os caras falam, é esquisito mesmo, né? Eu acho interessante ele ser sujo, né? É um filme meio sujo, cara. Você vê, assim, os ambientes que filmam o filme, cara, é um filme sujo, encardido, assim. Você vê periferia, Zona Leste, na veia ali, cara. Aí você vai pro necrotério e o necrotério é sujo de sangue. Tem uma cena muito interessante que... ele volta pra casa fedendo, é muito bom, cara. Tem uma cena muito interessante dentro do filme que o personagem do Stanley, ele começa a ficar meio louco, assim, o Stanley, que... Parece que teve um desabamento, assim, de terra e um monte de corpo chegando no estúdio de terra e tal. Muita gente morrendo naquela hora e sem espaço no necrotério e ele enlouquecendo com aquilo, com um monte de vozes chamando ele. Putz, aquilo ali é muito bom, cara. É um problema real brasileiro, assim. Eu não conseguiria nem pensar imaginar no filme gringo.
E é bem pensado, cara. Ele foge completamente dos clichêsão, assim, americano de filme de terror, sabe? Eu acho brilhante, cara. Ô, Mari, tem algum outro filme de terror, assim, que você lembra, que você viu? Porque tem pouco filme brasileiro de terror, né, cara? Então, isso que eu tô pensando aqui, cara. Isso que eu tô pensando. Eu já vou confessar pra vocês que terror é um gênero que não me atrai tanto. E eu tô super intrigada, porque vocês discutindo o filme parece incrível mesmo. É uma coisa que ele sai daquele comum de assustar. Parece que tem alguma coisa aí por trás que deixa a gente curioso. E isso é difícil ter em filme de terror, né? Eu tô super curiosa aqui, tô quase indo ver mais um pouquinho aqui do trailer, ver mais alguma coisinha. Daniel de Oliveira também é maravilhoso, ele é ótimo. Mas, Jorge, de verdade, não me lembro, principalmente recente, né? Tem um. Eu não sei se ele chega a ser terror, assim, acho que é mais um suspense Talvez pra o Animal refletir. Cordial. O Animal Cordial é um filmaço de terror. Verdade. O Animal Cordial. Eu acho que o Animal Cordial também tá meio que nessa, tipo, de um thriller, né? As Boas Maneiras também é um filmaço de terror. Tem um que eu lembrei aqui, Gabi, que pega na mesma temática, chama M8, também é um filme que foi pouco falado. Quando a morte encontra a vida, eu acho. É um filme do Sérgio Malheiros, eu acho. E ele conta a história de um menino negro, que ele tá estudando medicina. E quando ele vai fazer autópsia na aula, ele repara que todos os garotos que têm corpos pra fazer autópsia são negros. E ele para, puta, por que só tem corpo negro aqui? E aí ele começa, tipo, a investigar, e ele começa a ver fantasmas. Ele começa a investigar e ele descobre que tantos garotos por semana desaparecem no Rio de Janeiro. E esses corpos, os policiais matam e estavam mandando pro necrotério pros estudantes brancos abrirem eles. Uhum. E aí, tipo, é um bagulho muito psicodélico, assim, porque, tipo, mistura esse thriller com terror, com um bagulho de realidade. É bom também, assim. Sim, é bom. Eu gosto desse filme também. Muito legal. Mas a gente tá aqui se empolgando no terror, mas a gente tem que falar de 2 filmes ainda, então vamos entrar pra Bacurau. Fica. Vê se eu começo, porque eu acho muito... Mas tá extinto já, né? Aqui não. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. A gente tá sendo atacado. Você quer viver ou morrer? Gabi, como que você interpretou Bacurau, cara? Olha o Jorge aí, Bacurau. olha o Jorge. Bacurau é um exercício tão foda de futuro do Kleber e do Juliano Dornelles que ele acertou até o 17, né, cara? Tipo, tem a placa que tava vendo ontem, Bacurau, se vá na paz, se for pra aí, vá na paz. E 17 quilômetros, cara, até isso os caras acertaram, 17, cara. E foi antes do Bolsonaro, né? Foi antes. Ele tava filmando antes. Foi né, antes, cara? foi antes. Puta, Bacurau é o futuro do Brasil, né, cara? Não tem jeito, é o que vai acontecer. Ele retrata muita coisa do que tá acontecendo hoje, sabe? Fala de imperialismo, ele tem umas simbologias muito pesadas, tipo a introdução do filme com o caminhão atropelando o caixão e a escola abandonada logo de cara no filme. Ele faz, pra começar, ele faz um tributaço assim em 2001, saca? Porque o começo da música de introdução, que é Não Identificado, da Gal Costa, ele tem um lance assim meio que aquele começo misterioso de 2001, e aí ele abre com as estrelas e abre com o planeta Terra e tal. É lindo a introdução dele e a abordagem assim, meio que 2001. E aí começa com essa cena do caminhão-pipa atropelando um caixão, sabe? É bem uma simbologia pura, assim, do filme.
E a escola abandonada, e aí começa aquele senso de comunidade, né? O Bacurau é o comunismo que deu certo, né? Numa cidadezinha bem pequena do interior, né, cara? Matheus, o que você achou, cara? Você gostou pra caramba, né? Me falou. Caralho. Sim, eu Assistiu, né, Matheus? Cara, porque eu acho que pegou um pouquinho diferente, porque com certeza. Quando eu vi esse filme a primeira vez, assim, né, nesse momento aí, eu morei muito tempo numa cidadezinha pequena, né? Tipo, que é a cidade que eu tô morando aqui de novo agora, tem 15 mil pessoas, sabe? E, cara, esse senso de comunidade mesmo, né? Tipo, a galera empresta coisa pra umas pessoas, todo mundo se conhece. É uma coisa muito engraçada, né? Porque até nas construções mesmo, né? As casas, elas são diferentes do que das casas daí de São Paulo, sabe? Cara, tudo no filme, né? Tem aquela coisa, tipo, o pessoal pacato, sabe? Tanto é que, pô, a galera que tá fazendo as mortes, né, lá no filme é a galera mais velha, né? E eu acho isso muito legal, né? Porque é um filme sem protagonistas, né? Um filme onde a cidade é que é a estrela, né? E aí tudo vai em torno dela. E cara, tem um charme muito legal, sabe? E, porra, você aí, por favor, Jorge, então explica aí o plot de Bacurau, né? Pra gente poder prosseguir. Bacurau. Bom, eu acho assim que eu lembro que na época que eu assisti, logo a gente estava falando muito onde eu trabalho sobre Venezuela e tal. E eu sempre pensava, cara, isso aqui eu sempre falo, o Brasil vai virar uma Venezuela. O Brasil ia virar uma Venezuela piorada, porque, pensa, americanos vêm pro Brasil e tentam pegar tudo que é nosso, assim, sem pedir. Só que a gente não tem nem sequer o exército a favor da gente como a Venezuela tem. A Venezuela se mantém em pé por causa do exército que fica do lado do governo atual. A gente não teria isso. Aqui a Força Armada joga contra a gente. E a gente tem todo esse negócio dos Yankees e tal. O sulista que se acha americano, né? Que eu acho fantástico também. Ele fala, não, a gente é mais como vocês e tal, porque eles são mais brancos. Essa linha de diálogo é um tapa na cara, assim, Pô, eu adoro, cara, eu adoro. Nossa, essa linha de diálogo é fantástica, bicho. É fantástica. E dialoga inglês, né, e tal. Tem essa surpresa do filme na metade começar a falar inglês mesmo e tal. E dialoga muito com o que a gente tem genial. Isso eu acho genial. Porque, dialoga muito assim, com eu vi tem aqui, né? Pô, Jorge, calma aí. Eu tava falando primeiro, Matheus, vai lá. Não, mas porra, eu ia fazer um adendo, calma aí, né? Termina agora, né? Acho que o Matheus tá com atraso. O Matheus tá rolando um delay aqui, eu tô sentindo isso. Tá bom. Eu ia falar que essa parte dos sulistas, ela conversa muito com o que a gente tem aqui sobre o Rio Grande do Sul mesmo, cara. Do Rio Grande do Sul é um país que já quis separar do Brasil, tá ligado? Porque eles se achavam diferentes, eles se acham os europeus dentro do Brasil, tá ligado? E o filme dialoga muito com essa verdade. Até porque os atores que fazem o filme ali, o elenco, o núcleo central de Bacurau, são todos atores normais, assim, eu acho engraçado, tem cara de brasileiro, sabe? Tipo, não, cara, tem ator ali, pessoas normais e tal. Tem ator, cara, que nem é ator, cara. A maioria do pessoal eu não duvido disso, cara. Sim, pode ser. O pessoal é de Bacurau mesmo, não é? Se não me engano. Bacurau não, da cidade. Acho que a cidade... tem um pessoal de uma cidade ali, eu esqueci o nome da cidade real, mas eles usaram o pessoal mesmo da cidade. Sim, eu vi Bacurau é o nome fictício e tal, mas eles usaram todo o núcleo da cidade ali para fazer o filme, cara. Então tem muita gente ali que não é ator. É mais ou menos o processo que eles fizeram em Cidade de Deus, né? Sim. Tem alguns senhores que fazem o filme ali que não são atores, o cara que faz os anúncios assim no microfone e tal, que o locutor da cidade não é ator, o cara que toca o violão não é ator, então é uma infinidade de pessoas assim, de Brasil mesmo, sabe? É Brasil puro ali, porque é muito identificário, assim, é muito identitário os gêneros do pessoal ali, sabe? A maioria são pessoas pretas, a maioria são pessoas nordestinas, a maioria são pessoas pobres mesmo. Então você se identifica muito com o Bacurau vendo o Brasil real na tela. Porque não é um filme que tem muito branco. O branco ali é o inimigo, sacou? Então, ele dialoga muito com isso. Eu acho muito, muito legal o jeito que eles usam a linguagem, né, como barreira, na verdade, porque eu vi um podcast sobre guerra, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda e também os conflitos recentes, e
em todas as guerras o que acontece é que a galera os soldados, né, eles aprendem a língua para entender o inimigo, cara. Isso eu acho muito pesado, sabe? Tipo, uma coisa muito mórbida, sabe? Você aprende uma língua, você aprende o que a pessoa tá falando só para entender o inimigo. E aí aquele velhão lá, aquele alemão, né, escrotão, tipo, é muito interessante, né? Porque ele não fala português, né? Mas ele entende. E aí ele é tão... Ele se acha tão foda, né? Se acha tão acima dos brasileiros subalternos, imundos que ele pensa, né? Que ele não vai se dar o trabalho de falar português, né? Tanto é que quando aquela galera lá, aquela galera separatista brasileira, né? Tipo, os escrotos de Porto Alegre, né? Eles falam, tipo, que a gente é como vocês, né? Ele fala, não fala brasileiro aqui não, vocês não falam brasileiro nesse lugar. E aí, tipo, eu acho muito interessante, né? Porque ao longo do filme, né, as pessoas falam com ele, né? E ele entende, e ele responde em inglês, sabe? E eu acho isso muito legal. Porque o Jorge tá até falando, tipo... tem uma hora que é sensacional. Tem uma hora sensacional que ele encontra com a Domingas, que é feita pela Sônia Braga, e a Domingas oferece um rango pra ele e coloca Spandau Ballet, tá ligado? Pra ele ouvir. Aí ela ainda fala, tá ouvindo música americana. Sendo que Spandau Ballet nem americano Spandau Ballet é britânico, sacou? É muito bom, cara. Eu adoro. Tem outra coisa também que eu acho que é muito foda, que dá o tom do suspense no filme, que é a gente não saber como é o Brasil fora de Bacurau. Porque tem essa coisa da cidade pequena. A gente sabe que ele tem uma grande tecnologia que os americanos cortam quando eles chegam ali. E a gente não sabe se o resto do Brasil é mais desenvolvido, o sul mesmo, da onde esses sulistas vêm, como que seria. Mas a gente tem essa subvida ali dentro desse interiorzão, né? O interior, tipo, geralmente ele é um pouco mais arcaico, né? Tipo assim, não é tão arcaico quanto a gente acha, né? Pelo menos aqui na cidade tem, tipo, internet de fibra e tal, tudo normal. Só que é realmente bem interessante, né? Que na hora que eles estão gravando, né? Depois que eles decepam a cabeça de todo mundo, né? Eles estão gravando lá com um monte de tablet, umas coisas bem retrógradas. Enquanto o pessoal americano, né? Tem celular de pulso, tem uns bagulho de tela, tradutor na hora, sabe? É muito legal que, tipo, é no futuro e, tipo, a gente não repara nisso, né? Tipo, é 2040, 2050. E tem outros detalhes muito legais na televisão, não sei se vocês repararam, né? Anhangabaú passa a ter execuções públicas. Aí, tipo... Reparei. Cara, eu acho muito foda, cara, porque, tipo, o mundo, tipo, ele tá rolando e tá louco, sabe? Não, tem uma hora dos remédios lá, que a Domingas tá falando lá, esse remédio aqui, tarja preta, vicia e tal. E não me perguntem por que a preferência pelo supositório, saca? O Kleber dá uma zoada até nisso, né? Sacou? É muito bom, cara. Tem umas linhas de diálogo. Só pra gente fechar já, pra entrar no Marighella, eu queria lembrar aqui um pouco, tipo, da importância também que teve o Lunga, o personagem Lunga, que é do Silvério Pereira. Pô, sim, cara. Entendeu? Não é o herói que a gente precisa, mas é o herói que a gente tem, né? Exatamente, isso. Não só por ser esse herói, mas é engraçado que ele é um cara que ele é LGBT assumido, e eu não tenho lembrança de um cara LGBT assumido, assim, fazer um galã machão viril, tá ligado? Porque, não, tipo, é isso, ele é um violento. Ele é um ícone queer total, ele é um ícone queer total, né, cara? Ele é muito... O único que eu lembro é o Capitão Shakespeare do Stardust, tá ligado? Mas ele é muito, muito antigo e é coisa do New Gamer, né? É britânico, então acho que... mas eu tô falando no Brasil mesmo, cara. No Brasil não, exato. Eu acho muito legal que ele se arruma todo, coloca até aplique pra sair arrancando a cabeça. Pois ele bota, que no cabelo dele é curtinho no começo, né? Ele bota o cabelo. Ele bota um aplique e sai matando todo mundo geral, cara, sai cortando cabeça. Aí tem uma hora até que o pacote fala, pô, acho que o Luca deu uma exagerada, né? Saiu cortando a cabeça de todo mundo. Pô, é muito bom, cara. Muito legal. Bom, cara. E agora a gente vai entrar então pra falar... Pra fazer o último comentário sobre Bacurau, Bacurau é aquela coisa, né? É aqueles que tentam fazer o direito de viver prevalecer em cima do direito das pessoas que acham que tem o direito de matar, né? É só pra fazer esse último comentário. E quem nasce em Bacurau é o quê, Gabi? Sim. É gente. Gente. E a gente vai entrar então em Marighella. O filme tá
dando o que falar aí, acho que é o filme mais visto brasileiro esse ano nos cinemas, na retomada aí do cinema. Vamos ver um trailer aqui, um pedacinho, e depois a gente começa a comentar. Não somos bandidos! Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imensa amordaçada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão pra você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo. Tratar bandido como bandido. Não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. Cadê a porra do Marighella? Em menos de um mês, Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem ao mal. Justiçamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. E que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Mari, você foi a última que viu no cinema aí entre nós. Que foi essas o que você ficou sentindo quando saiu do cinema? O que você achou do filme? Impressões gerais. Cara, eu saí do filme muito emocionada, porque a gente vê muito, a gente lê muito sobre, a gente escuta muito sobre, e são poucos os filmes que pegam de um jeito tão forte, sabe? Com uma pegada tão, tipo, foi isso a ditadura, foi isso a luta, foi isso a guerra, né? As pessoas que elas estavam ali resistindo, elas não estavam brincando, não era alguma coisa anestesiada como a gente lê em artigos, sabe? Tipo, é diferente a gente abrir a coluna de alguém muito foda e ler sobre a ditadura, ler sobre Bolsonaro, e é diferente você sentir aqueles tapas na cara que só a emoção do cinema proporciona. Então foi um filme muito emocionante e, putz, eu achei o roteiro maravilhoso também, a troca de experiência entre os atores maravilhosa também, e aquele pós-crédito mexeu horrores comigo, né? Porque a gente sente que quando a gente tá na rua, tá em algum protesto, alguma coisa ali, a gente sente um pouquinho daquilo que eles sentiram, sabe? Que é lutar por um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igual. Ô, Gabi, por que Marighella tá fazendo tanto sucesso agora? É engraçado, né? O filme foi... Eu falo desse filme, eu lembro de uma conversa com o Matheus, e eu falo desse filme lá em 2017, cara, na faculdade. Mano, vai sair um filme do Wagner Moura e tal, e vai falar de um cara que ele vai ser o novo ícone de ação. Eu lembro que eu ficava, tipo, viajando até. Gente, pô, eu assisti o filme em 2019, bicho. Já são 2 anos aí, cara. Eu assisti o filme em 2019. Ele passou na Mostra de São Paulo. E aí eu pude ter a oportunidade de assistir lá no Bom do Massa. Foi um showzaço, filmaço e tal. E ele ia estrear no Dia da Consciência Negra daquele mesmo ano, né? Que ia ser 20 de novembro. E ele acabou que não estreou, acabou que teve problemas, acabou que o governo deu uma cortada no filme. E aí o Wagner Moura tem falado recentemente como o filme está sendo cerzido mesmo, ele está sendo vilipendiado, ele está sendo censurado. Então, ele passou por muitos casos para poder lançar esse filme no cinema. Então, é super importante você ir lá e ver o filme no cinema mesmo. Que é um filme feito para cinema.
os planos é pensado para cinema, a introdução com Nação Zumbi tocando e aqueles tambores rufando, falando de Antônio Conselheiro, viva Antônio Conselheiro, viva o Lampião. É um filme para você assistir no cinema, que a introdução é grandiosa demais para isso. O filme tem planos grandes demais para isso. E é uma abordagem de época, um recorte de época até certo ponto bom para você entender quem era Marighella e qual luta que ele estava travando ali. Para você ir mais a fundo depois procurar sobre Marighella, porque eu tenho 2 probleminhas com o filme que, para mim, são erros mesmo que o Wagner Moura acho que deixou de lado para fazer um filme meio que de ação, meio de gênero e tal. Que o Marighella era um intelectual. Ele não era um cara que só queria dar tiro por dar tiro. Não, ele tinha toda uma estratégia por trás da luta dele. Então ele escreveu vários manuais e ele era muito bem quisto por caras lá fora, tipo Godard. Godard financiou o Marighella por anos e anos, né? Ele era um puta do intelectual e um puta cara que escreveu livros muito bons e isso o filme meio que deixa de lado, sabe? Me parece meio que errado isso, você não querer abordar isso num cara que era preto e tal. Isso faltou no filme, na minha opinião. E ele tem uma abordagem meio derrotista, sabe, sobre a luta. E eu acho isso um problema para quem tá militando hoje. O cara que vai militar hoje, ele vê o filme, ele fica meio que desanimado, sabe? Eu, no caso, fiquei meio desanimado, porque todo mundo no filme morre, saca? Todo mundo no filme tem uma morte cruel até. E o Wagner Moura, ele escolhe não abordar depois o que isso gerou. Tipo, as diretas já, por exemplo. Tipo, o que essa luta desencadeou depois, sabe? Isso eu acho meio que um problema no filme também. É um elemento interessante que o Gabi fala. Eu entendo a escolha do recorte, porque é ali os últimos meses da vida do Marighella, mas eu também acho que faltou um pouquinho de contexto. Seria legal, tipo, falar, pô, Marighella não era só isso. Não, porque até fica estranho, Gê, porque o povo não tá com ele, sacou? A abordagem do filme, o povo não tá com ele. Parece mais que o Wagner Moura escolhe desenvolver melhor o Lúcio, que é o vilão do filme, meio caricato, confesso, realmente, mas o Lúcio tem mais camadas apresentadas para fazer o que ele tá fazendo e correndo atrás do Marighella do jeito que ele tá correndo, do que o Marighella ser um revolucionário. O Lúcio mostra mais camada do que o Marighella. Isso dentro do filme eu acho que é problemático. Tem uma coisa que é assim, como você falou, o Marighella foi um poeta e tal, foi um político que atuou muito tempo, e ele cria a ALN, que é essa coisa dos revolucionários, em 68. Em 69 ele morre, e menos de um ano antes, ele era a grande liderança da ALN, e ele morre menos de um ano depois de criar ela. Então ele só participou da luta armada por um ano. E, tipo, isso é um contexto geral. Tudo que você for ouvir de Marighella hoje, você vai ouvir isso. Que ele era um guerrilheiro, que ele lutou, pegou em arma pra lutar. E é engraçado, porque, como o Gabi falou, ele não foi só isso, mas essa é a coisa que marca tanto ele. E tem alguns erros aí que eu acho que ele cometeu no caminho. Por exemplo, aquele manual de Manual de guerrilha. Manual de guerrilha, pra mim é um puta de um erro. Porque depois que ele morre, aquilo fica fora de contexto, e hoje as pessoas pegam... Você quer saber quem é Marighella? Aqui, ó. Ele ensinava como torturar policiais. É isso que ele fazia. Tá, pois é. Mas é usado contra ele, uma coisa que ele produziu e é usada contra ele hoje, contra a imagem dele, sabe? Eu acho que isso é um puta de um erro que ele cometeu na época. Talvez porque não fosse pensar que ia morrer também, não fosse pensar que ia acontecer, né? Não dá pra tirar isso. Mas, colocar o Matheus... Se o cara soubesse que ia morrer, ele morre? Que isso? Então, eu ia entrar aqui com o Matheus na história. Matheus, você viu o filme em casa aí, eu sei, tá? Então, me diz, qual que foi... Você falou que esperava um pouquinho mais do filme, é isso? Sim. Na verdade, eu esperava um pouquinho mais do filme no sentido de filme mesmo, né? Porque... no geral, tipo, as reviravoltas são boas. O Marighella é do caralho, tipo, o Seu Jorge é muito foda, sempre, né? O Bruno Gagliasso tá bem nesse filme, né? Mas é igual o Gabi falou, né? Tipo,
o Lúcio, ele é mais interessante como personagem dentro da história, né? Porque você passa mais coisas, mais desenvolvimento com o cara, né? E poxa, é muito legal, porque eu quando eu fui ver esse filme, né, eu não conhecia muito do Marighella, sabe? Tipo, tanto é que acho que nesse mesmo papo em 2018 aí que eu tive com o Jorge, né? Tipo, na época que o Jorge falou, não, vai ter um filme aí do Carlos Marighella, eu falei, cara, esse cara não era tipo um terrorista? Aí, tipo, o Jorge, não, o cara não era um terrorista, não, né? E assim, é interessante porque eu lembrei na hora do Sol Guerreira, né? Quando eu tava vendo o filme, né? O Sol Guerreira, que é um personagem do Star Wars, né? Pra quem não conhece, que ele faz parte da República, né? Ele é um dos mocinhos, né? Só que ele é um cara que faz o que tá no terrorista, sabe? E aí você fica conflitando com... você se conflita com um personagem, né? Porque, pô, esse cara é um cara objetivamente bom, sabe? Ele tem uma causa boa, assim como o Marighella tem, mas o cara, ele tava explodindo coisas, né? Só que você vê, tipo, ele tá lutando contra um inimigo muito maior, né? Muito mais pesado. E, cara, tipo, eu acho incrível, né? Porque ele é um cara que... Ele é um cara com camadas nesse sentido, né? Ia ser muito interessante você ter alguma coisa gravada do Marighella, assim, né? Mostrando mais no filme, sabe? Pra ver como era a cabeça desse cara, né? Porque eu acho que o filme, ele mostra isso, sim, só que eu acho que ele é um pouco preto no branco demais, né? Nesses pontos, né? Mas eu acho que eu posso dizer com certeza que o Marighella é um herói trágico, sabe? Ele não é um filho da puta que a galera tá falando, que a galera tá pintando, sabe? Eu acho que ele é um cara interessantíssimo, né? Que é uma pena ele ter morrido assim, né? Poxa, é uma pena o personagem mesmo, né? Poderia ter continuado, né? É o papo que eu e o Jorge estavam tendo também, né? Sobre até onde a gente respeita a história, né? Por que não deixar o Marighella vivo, né? Pra fazer uma continuação, né, Jorge? Eu tava até usando um exemplo pro Matheus aqui. Eu tava falando, você imagina se vem um cara fazer um filme que nem Bastardos Inglórios aqui no Brasil. E aí ele pega um cara que realmente que não morreu de tal jeito e mata esse cara, tipo... Pega o Bolsonaro e coloca um monte de gente antifascista matando o Bolsonaro, tá ligado? Ajudando a Adélia a esfaquear o Bolsonaro. Ajudando a Adélia horrores, né? Tá ligado? Iam criticar horrores. Então, tipo, eu acho que às vezes o cinema brasileiro, quando ele é baseado em uma pessoa que existiu, ele não precisa literalmente seguir, porque a gente já sabia que o Marighella ia morrer, do jeito que o Marighella morre. Essa coisa tá muito batida. Sim. Esse pra mim, é a pior coisa do filme. Você já saber o final do filme e você não ter nenhuma surpresa, entendeu? Nada, zero. Você sabe que ele vai morrer no carro, sabe que a morte é muito boba ali, tipo, não tem nem sequer uma emoçãozinha na morte. Não tem uma pontuação, né? Não tem. Eu acho que... Na verdade, pela morte dele. Então, a minha surpresa com o filme, G, é exatamente isso. É ele mostrar que o Marighella é realmente só um terrorista por ser. E não mostrar o porquê ele era um revolucionário, entendeu? E não mostrar a parte toda intelectual do cara, a parte da luta mesmo. Como que ele reuniu aquelas pessoas? Como ele reuniu o Humberto, por exemplo? O Humberto é um cara interessantíssimo, que foi muito mal explorado no filme, na minha opinião, sabe? Então, tem certos momentos que eu falo, caralho, mas realmente, parece que o Wagner Moura tá exaltando um terrorista. E ele não explica o porquê do terrorismo. Porque terrorismo só se combate com terrorismo. Que era o que a ditadura fazia na época. A ditadura era terrorismo puro. Então, você só combate isso usando força, usando terrorismo também, entende? Sequestrando o alto escalão dos americanos. Cara, não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito de fazer a luta, não tinha outro jeito de fazer revolução. Só que o filme não deixa muito claro isso, sabe? Parece que ele tá mais exaltando o que o Lúcio tá fazendo do que o Marighella faz. É um ponto de vista meio deturbado, meio estranho. Assim, cara, eu não vejo tanto assim, Gabi. Eu já acho que, tipo, o filme fala menos sobre revolução e tal. Eu entendo que eles se digam revolucionários ali o tempo todo, nós somos revolucionários e tal. Mas eu acho que ele fala muito mais sobre resistência. Porque, tipo, desde o começo... Resistência ao imperialismo, né? Eu vi muito disso. E é uma luta perdida. É uma luta perdida desde o começo. Eu acho isso engraçado. Quando eles vão pro arco final ali, que tem aquela fala da hora, que é... hoje eu só posso prometer pra vocês tortura e sangue. É meio que isso. Tipo, a gente não vai vencer. Isso já tá dado desde o começo. A gente vai perder essa luta. Mas a gente vai revidar. E é meio isso. É sobre o quanto a gente consegue resistir. E aí tem alguns pontos ali que eu acho que são interessantes. Por exemplo, a personagem da Bela Camaro, eu acho. Bela Camero.
ela é uma alusão Bela ao que foi a Camelo. Dilma. Ela é uma espécie de homenagem ao que foi a Dilma ali, porque ela é a contadora, a pessoa que organiza ali os números, e aí no final, com o desfecho trágico que tem, eu acho que é até um final bonito pra ela, aparece ela pegando em armas, porque tipo, ela era que não acreditava em armas, tanto é que tem uma hora que alguém vai passar uma arma, o Humberto vai passar uma arma pra ela, não, eu não quero, e aí tipo, vai passando pra outras pessoas e tal, e ela no final pega em armas, então tipo, meio que a luta vai continuar, mas a gente não sabe o que virá aquilo ali. Eu acho que é muito mais sobre resistir, sobreviver por um certo tempo, para que alguma coisa no futuro vá acontecer melhor. Como que você viu essas coisas, Mari? Então, esse ponto, até o Gabriel disse que saiu meio desmotivado do cinema, né? Eu, pelo contrário, saí muito com sangue nos olhos, entendeu? Tipo, porque é isso do resistir pra... A gente sabe, cara, que as coisas não vão mudar de um dia pro outro. Então a gente sabe que se o Marighella não tivesse resistido lá atrás, não tivesse passado por tudo que ele passou e as pessoas que estavam ao lado dele, hoje a gente não estaria na situação que a gente tá, né? Que ainda é uma situação boa em relação ao que eles passaram lá atrás. Então, eu acho que é muito isso da gente... Ficou muito isso de... Pô, os caras estão aqui, o imperialismo existe, porque tem muita gente que não tem essa visão de tudo que está acontecendo, né, em relação aos Estados Unidos / Brasil. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão apresentada pelo cinema, dos meus pais poderem ir no cinema e verem ali com os outros olhos a interferência dos Estados Unidos aqui, a gente sai um pouco mais resistente, a gente vê que tem pessoas que a gente possa se espelhar, que lutaram mesmo, que foram ali para as ruas de um jeito muito diferente e que, por que não? Não posso ser como eles, sabe? Então eu saí muito motivada mesmo de, fazer a minha parte contra tudo isso que tá rolando, mas eu super entendo o ponto de vista do Gabriel, porque realmente é um filme trágico. Eu levei minha namorada para assistir, ela é um pouco menos sangue nos olhos do que eu, digamos assim. E aí ela ficava, roeu todas as unhas dela. Cara, como você me traz pra assistir um filme assim? Porque a gente fica esperando a hora que todo mundo vai morrer, né? Todo mundo é pego. Até o padre ali, que era uma figura mais afetiva, mais bondosa, que trouxe pontos importantíssimos ali pro filme também. Até ele foi pego, cara. Então você fica, caramba, você fica esperando até o filho dele ser pego. Então tem essa pegada mesmo do... quanta violência, cara. Quanta violência. Sério, é só isso. Marighella era só isso. Realmente, cara, ele lutou por muito tempo. E a vida dele foi resumida em 1 ano no filme do Wagner Moura, né? É muito pouco mesmo para ser mostrado o grande poeta intelectual que era Marighella, né? E essa coisa que você falou agora do padre, eu acho interessante. Tem um filme que é antigo, se não me engano foi até o Gabriel que me falou uma vez sobre ele, que é Batismo de Sangue. Que fala, é o primeiro filme que eu vi sobre Marighella. Não é sobre Marighella, aliás. É sobre a ditadura, mas tem uma participação do Marighella ali. Fazendo esse comentário do batismo de sangue, tanto o batismo de sangue se encaixa na história e o Que É Isso, Companheiro, de 94, também se encaixa na história. São 2 filmes aí complementares que o Marighella não aborda exatamente para isso, para você ir lá e pegar e assistir, tanto o Batismo de Sangue quanto o Que É Isso, Companheiro. Sim. E tem essa cena que eu acho muito interessante, que do pastor Henrique Vieira, que faz o padre, ele aborda indiretamente, eles dão um toque ali sobre a escolha do ator do Seu Jorge no lugar do que seria o Mano Brown. Mano Brown, ele né? ele começa a contar a história ali de Jesus. E aí ele fala que, Jesus, como que Jesus seria branco e se esconderia no Egito e tal? Não tem como, o Jesus branco é uma coisa da colônia e tal. Ele começa a contar essa história. E aí, pro Seu Jorge, que é o ator que faz o Marighella. E, em paralelo a isso, ele contando essa história de Jesus, ele é um cara que acredita muito na história de Jesus, ele comete o mesmo erro que os discípulos de Jesus cometeram. Ele trai Marighella, ele entrega o Marighella aos torturadores, tá ligado? E eu acho, tipo, tem uma licença poética aí que eu acho muito bonita, porque isso até eu vi, acho que do Wagner Moura, dizer que isso não tava no filme. Foi uma coisa, um diálogo que eles inventaram ali, colocaram. E, tipo, porra, puta time, né? Porque iam falar sobre a escolha da cor do Marighella. Até hoje batem nisso. Mano, tem gente que fala que o Marighella era branco, cara. Eu escuto isso de toda gente falando. Beleza, você querer...
São as mesmas pessoas. Você queria argumentar que o cara não é preto o suficiente, beleza. Eu não vou ficar entrando nessa pessoas discussão, que mas... falam que o Machado de Assis era Comentário branco, que a idiota, tá Gonzaga ligado? era branca. São as mesmas pessoas que falam assim. Aquele ponto que a gente já discutiu, né, Jorge? Quando tem se a pessoa for mais branca do que o personagem normal mesmo, né? Tá tudo ótimo, tudo aceito. Agora, por que não escurecer o tom da pele? Porque é uma problemática, né? Brasil, né? Mas E nesse aí tem... aspecto é um filme que dialoga mais com hoje do que com outra hora, né? E esse aspecto da cor, né? A cor da luta. Puta sacada legal. Sim. Tem também uma fala que eu sempre falo do Emicida, que ele tá num programa Altas Horas lá, e ele fala assim, é engraçado ver como o Brasil aplaude a miscigenação quando ela clareia. Agora, quando ela esclarece, aí o Brasil condena. O Brasil fala, não pode, isso aí... Cara, a gente tem 300 personagens que foram branqueados aqui no Brasil, tá ligado? Você pegar até falar... Você nem imagina que o cara era negro. Mas porque colocaram uma pessoa branca ali pra fazer. Mas quando é o contrário... E aí eu acho que tem até um erro das pessoas que estão nessa comunidade mesmo, cara. Eu vejo muita gente negra criticar isso também. Inclusive, na onde a gente trabalha aqui, onde eu e a Mari trabalhamos, teve uma entrevista com a neta do Marighella, ela fala que ela ficou brava, assim, quando escolheram o Seu Jorge. Ela, não, o movimento negro vai falar. Ela, tipo, não tava nem pensando muito nela, tava falando, o movimento negro vai falar, vão meter o pau no filme, não sei o quê. E aí, quando ela assistiu o filme, ela mudou de ideia. Mas é engraçado isso, tipo, você tem que pensar o que as pessoas vão achar, tá ligado? Cara, ele tá representando uma figura, e tipo... Não necessariamente você tem que olhar e pensar... maior ele foi também assim. do que o tom da pele, né? É uma história tão maior, tão... É muito pouco ficar diminuindo o que é a luta, o que é o Marighella, o que é a ditadura militar, o que é tudo, o que é a história do Brasil ao tom da pele do Seu Jorge ali no filme, né? Muito pouco. Infelizmente, reflexo do nosso país, né? Infelizmente. É isso aí, gente. A gente bateu 1 hora aqui, então vamos começar a encerrar. Eu vou pedir dicas aqui pra vocês, qualquer coisa que vocês possam indicar. A Mari vai ser a última, porque ela vai pensar. Eu vou deixar a Mari pensar. Claro. Ainda na vibe aí de filme brasileiro, né? Eu vou querer indicar aí um que eu adoro, que é O Estômago. É um filme de 2008, que é interessantíssimo, né? Porque ele é bem bizarro e ele tem um clima, cara, que é muito, muito legal, né? Conta a história aí do Raimundo Nonato, né? Que é um cozinheiro, né? É muito legal que o filme tem duas timelines, né? Tem uma dele aprendendo a cozinhar, né? Se apaixonando, levando uma vida normal. E outra na cadeia, né? Que ele tá lá fazendo comida na cadeia pros caras. E esse é bem legal, cara. Ele é bem interessante, né? Porque, pô, você se interessa, né? Porque o cara tem um puta dom pra cozinha, né? E aí ele, por esses desdobramentos do filme, você vê que ele não é exatamente um cara muito são, né? E, bom, fica aí a dica, né, pra quem tiver interesse, né? O Estômago, né? Tem no Netflix, tá? Um filme muito legal. O cara que é o Raimundo Nonato, né? Que é o João Miguel, tá bem pra caralho. Esse filme eu acho legal, eu adoro ele. Manda aí, Gabi, qual é o filme que você boa manda dica, hoje? Ótimo filme. Estômago é muito bom, também gosto bastante. Estômago é da hora. Essa semana eu tô revendo muita coisa do Cameron Crowe. Cameron Crowe tem sido um dos meus diretores favoritos aí. E aí eu tava revendo pra comentar com amigos nos grupos de cinema que eu tenho. E aí essa semana eu revi o Quase Famosos. Esse filmaço do Cameron Crowe, cara, que conta a abordagem de uma banda de rock desconhecida sob o ponto de vista de um jornalista jovem, mirim. E é um filme que dialoga muito com a nossa geração. É um filme que se passa nos anos 70 ali, comecinho dos anos 70, abordando a Stillwater, que é a banda do filme. E aí o menino se encontra com uma grupo e eles têm uma amizade muito bonita. Cara, é um filmaço. Fica aí a dica pra assistir o cinema mais humano do Cameron Crowe, que é o Quase Famosos, o Jerry Maguire. São filmes muito bons que as pessoas esquecem, né? E o Cameron Crowe tem sido um dos meus diretores favoritos aí pra redescobrir, rever os filmes. E fica aí a dica, Quase Famosos. Filmaço. Ei, Mari. Gente, eu vou sair da linha filmes e vou entrar no podcast que eu citei mais cedo no começo do nosso podcast aqui.
porque é isso, Mano Brown entrevista, né, a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, eles falam muito do cenário nacional de cinema. Pô, o Lázaro Ramos tá saindo desse lugar de ator para ir pro lugar de diretor, e ele tem feito coisas incríveis aí, e eles falam muito de, tipo, como mudar o cinema para a população negra, né? Para o público negro mesmo. E eles têm uma abordagem muito legal de falar, vamos parar de falar de passado e por que as coisas estão assim, por que as coisas estão acontecendo assim, e vamos começar a pensar o que a gente pode fazer para mudar. Então, achei super interessante. Eles trocaram várias ideias aí, que eu não vou dar spoiler. Mas fica a minha dica, gente. Tá muito bom esse podcast, tá muito legal. Podcast mano a mano. Né? Mano a mano, obrigada. Tá, gente, a minha dica vai em um filme que lançou recentemente aí na Netflix, mas eu achei bem interessante, e é brasileiro, chama Sete Prisioneiros, com o Rodrigo Santoro, e tem o Sérgio Malheiros também, tá em todo lugar também, tá virando o Antromaquia aqui do Brasil, né? E tá em tudo que é filme. E esse filme conta a história sobre 7 garotos que vêm de lugares diferentes aí, 3 deles são do interior de São Paulo, e eles vêm trabalhar na cidade grande. Eles acham que prometem um grande futuro pra eles, vão ganhar muita grana, carteira assinada e tal, tiram ele da casa dos pais. E aí eles se veem escravos, assim, tipo, trabalhando, tipo, num ferro velho e não ganhando nada. Trabalho análogo à escravidão mesmo, tipo, nos moldes mais modernos aí da escravidão. E tem essa pegada de, ao mesmo tempo que a gente tá vendo, que a gente tá vendo como que tá se formando essa mão de obra escrava, a gente tem alguns pontos como trabalho da Zara, que pega imigrantes e traz de lá para escravizar aqui. A gente tem essa mão de obra de costura e de tecelã também. E é bem interessante, assim. O Rodrigo Santoro tá mal pra cacete no filme, tipo, mal de vilão mesmo, assim. Me lembra muito Bicho de 7 Cabeças, assim, a atuação dele nesse filme. E eu acho que vale a pena aí, 7 Prisioneiros. E tem um recado para vocês. Estamos em todas as tocadoras de podcast, pelo Graduando Podcast. Então você, como o Gabriel sempre ensina a gente, você assina nosso podcast e você recebe as notificações semanalmente, toda segunda-feira, às 11 da manhã. E você pode ouvir no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, por que não? E se você tiver iPhone também, tem na da Amazon lá também, porque a gente tá assim, a gente tá em todas as tocadoras mesmo. E se você quiser ver os nossos rostos lindos, você pode assistir os vídeos aí às 17 horas no Graduando Oficial pelo Facebook ou no Graduando TV pelo YouTube. Toda segunda-feira, só que às 17 horas. Não esqueça, gente, segunda-feira às 17 horas tem episódio novo. E aí você pode ver os cenários maravilhosos, o Matheus sentado na privada, ou a Mari com um cenário mais neutro aí. A Mari, vocês pediram tanto pra Mari voltar aí, então agora vê se bomba esse vídeo, pelo amor de Deus. O Gabi, no seu cenário agora, que eu me digo. O nego vai ficar me enchendo o saco aqui, porque eu tô usando camisa da CBF hoje. Eu já peguei o pé dele, viu, gente? Já fiz minha parte. Nego vai ficar enchendo o saco porque eu tô usando essa camisa. Cara, eu sou brasileiro, eu gosto da seleção, eu gosto do Brasil, e eu gosto de usar a camisa da CBF, cara. Ninguém vai roubar esse direito de mim. Então tá certo. É isso aí, gente. A gente volta semana que vem. E um abraço pra todos vocês.